Obrigado, monitora. Botou para gravar só depois. Quem não estava ao vivo vai ficar em casa. O que que o professor está fazendo? Não, estava passando aqui umas dicas importantes. Só quem está ao vivo foi que recebeu aí. Mas não se preocupe não, que depois eu passo essas dicas aí de novo. Mas obrigado aí mesmo, monitora. Na hora que eu terminei aqui, ela colocou para gravar. Foi parece que marcado. Gostei, gostei. Então, bora lá, meu povo. Boa noite aí para todos. Sempre aí nessa reta final. Hoje tem virote de novo. Tô com meu óculos escuro aqui. Eu tô todo de preto hoje. Aqui foi. Botei aqui a roupa preta, o terno preto, o óculos preto. Vamos lá. Vamos rochar quente aí nessa no CEP. Agora trabalhar com duas leis, dois decretos. Esse aqui, o 667, vocês vão perceber. Peraí que eu tô parecendo um pinguim, todo preto e com frio. Deixa eu desligar esse ventilador aqui. Vocês vão perceber que esse decreto 667, muitas questões, vocês vão até dizer assim, professor, não é, já teve uma questão dessa. Não, é porque o 88777, ele regulamenta o 667. Então, basicamente, é quase a mesma coisa. Só que o 88 ele é mais abrangente. Esse aqui é mais simples. Então, até quando você for fazer a leitura, melhor você ler o 667 todo, aí depois você lê o 88777, porque o 667 é mais simples, esse aqui já é mais extenso. Então, se vocês aprenderam lá, aqui vai ficar bem mais tranquilo, beleza? Então, vamos lá. De acordo com o decreto 667, que reorganiza as polícias militares e corpos de bombeiros militares, identifica com V as verdadeiras e F as falsas. O Ministério do Exército exerce o controle e a coordenação das polícias militares sucessivamente através dos seguintes órgãos, conforme dispuser em regulamento: Estado-Maior do Exército, Exército e Comandos Militares de Áreas e Regiões Militares. Beleza, a primeira coisa que você vai analisar são os três órgãos, né? Para saber se está ok. Tá certo. É Estado-Maior mesmo, Exército e Comandos Militares de Área, regiões militares, beleza. Agora você vai saber onde é que eles vão atuar. O Estado-Maior em todo o território nacional, certo. Os Exércitos e Comandos Militares de Área nas áreas de suas jurisdições, certo. E as regiões militares nos territórios regionais, correto. Aí vocês percebem que o outro, né, quando a gente resolveu uma questão dele lá, ele detalhava mais. Tanto dele falar das regiões, ele falava de delegação e tudo. Então, ele esticava mais um pouquinho, mas era basicamente essa mesma coisa. Você percebia lá essa palavra jurisdições, ele falava de exército e comandos militares de área. Então, tá tudo correto aqui, gabarito, item E. Beleza, vamos lá. A Inspetoria Geral das Polícias Militares, que passa a integrar organicamente o Estado-Maior do Exército, incumbe-se dos estudos, da coleta e registro de dados, bem como do assessoramento referente ao controle e coordenação no nível federal dos dispositivos do presente decreto. Tá certo. Só um detalhe, só um aviso. Eu comecei aqui passando algumas dicas muito importantes, né? E aí eu precisei, agora eu vou falar o seguinte. Nossa aula, a última aula, né? Teremos 8 aulas aí de legislação, estava marcada para sábado. Mas eu vou deixar essa aula para segunda-feira, sabe por quê? Porque nessa aula de segunda-feira eu vou comentar os outros dois últimos simulados. E se eu fizer aula sábado, o simulado de domingo fica fora. E eu fazendo segunda, eu comento os dois últimos, o terceiro e o quarto, e a gente vê a lei do Código de Vencimentos. Então, vou avisar no grupo também, mas já avisando vocês, a nossa aula que seria sábado, ela vai ser na segunda-feira, que a gente encerra o reta final comigo lá na segunda-feira. Aí eu comento nessa aula os dois simulados, o de domingo e o domingo passado, e termina com a lei do Código de Vencimentos. Porque hoje a gente vai estudar mais duas. São 10 leis e decretos que vocês precisam estudar. O Estatuto já foi, Conselho de Disciplina já foi, TCO já foi, Regulamento já foi, Decreto 88777 já foi, a Lei Complementar 68 já foi, Decreto 12422 também. Aí hoje vai ser o quê?
Hoje é seu decreto 667 e a lei de organização básica. Aí fica com 9. Fica faltando só uma, que é a lei do Código de Vencimentos, que é na segunda-feira. Tranquilo? Beleza. E a nossa revisão de véspera também está marcada aí ainda não está 100% confirmada, que depende dos professores, mas é para ser dia 25 e dia 26. 2 dias aí de revisão de véspera. Custará quanto? De graça, meu patrão. Vocês não vão pagar um centavo. Talvez eu venda para outras pessoas. Outras pessoas talvez vão pagar, mas vocês não vão pagar nada. Vai é de graça a revisão de véspera aí com todos os professores do reta final. Tranquilo? Beleza. Então, vamos agora. Vamos, de graça o desconto é maior. Com certeza. Lhe mando 2 Antárticas. Show, ou melhor, agora sim, gostei. E a Antártica, que eu gosto mesmo. Ai, ai, vamos lá. Então, primeira questão, a Inspetoria Geral das Polícias Militares passa a integrar organicamente o Estado-Maior do Exército, incumbe-se aí, coxinha também, adoro, vocês estão sabendo aí minha vida toda já, Antártica, coxinha, tudo que eu gosto aí, vocês já estão sabendo, bem como assessoramento referente ao controle e coordenação a nível federal dispositivo do decreto, certo? Muito cuidado com isso, o cargo de inspetor geral das polícias militares será exercido por um general de brigada da ativa, certo? Esse general de brigada da ativa, ele é muito importante, porque ele é o inspetor-geral das polícias militares e ele vai exercer também a função de comandante-geral da polícia militar. A gente vai estudar aqui, são 3 pessoas que podem ocupar o cargo de comandante-geral, fora um oficial da ativa do último posto da polícia militar, que um deles vai ser o general de brigada da ativa, então item 2 está certo. 3. As polícias militares integradas na atividade de segurança pública dos estados e territórios do Distrito Federal, para fim de emprego nas ações de manutenção da ordem pública, ficam sujeitas à vinculação, orientação, planejamento e controle do órgão responsável pela segurança. Espera aí que passou, foi tudo aqui. Pronto. Pela segurança pública, sem prejuízo da subordinação operacional. Eita, tem gente aí que doeu a costela agora. Lembrou do simulado. Ao respectivo governador. Tá errado. Essa questão caiu no simulado, né? Não é subordinação operacional ao governador, é subordinação administrativa. No domingo, a prova é domingo. Quando vocês estiverem escovando os dentes para ir fazer a prova, vocês vão olhar para o espelho e vão falar o seguinte: o estatuto diz que a polícia militar está subordinada operacionalmente ao ao secretário, aliás, de Justiça e Segurança Pública. A Constituição do Piauí diz que a Polícia Militar está vinculada operacionalmente ao sistema de segurança pública. O decreto 667 fala que a Polícia Militar está subordinada administrativamente ao governador. E nessa questão de vinculação, né, o decreto 88, o decreto 667, falam aí que a polícia está, questão de vinculação ao órgão responsável pela segurança pública. E a Constituição Federal, Constituição do Piauí, fala que a Polícia Militar está subordinada ao governador. Então, vocês têm que lembrar, antes de fazer a prova, tem que lembrar disso daí. Tem que realmente fazer, porque são muitas coisas, ó. Subordinado operacionalmente, vinculado operacionalmente, subordinado administrativamente, são coisas bem parecidas. E muita gente perdeu essa questão aqui no simulado por conta disso. A subordinação é administrativa ao governador. 4. As polícias militares serão estruturadas em órgão de direção, de execução e de apoio, de acordo com as finalidades essenciais do serviço policial e necessidade de cada unidade da federação. Certo. Elas terão aí órgão
direção, execução e de apoio. Considerar as finalidades essenciais e o imperativo de sua articulação pelo território de sua jurisdição, as polícias militares deverão estruturar-se em grupos policiais, certo? Batalhões, companhias, vamos estudar na aula de hoje, sendo essas frações os menores, cuidado com isso, muitas questões trocam por maiores, não, os menores, um pilotão, uma companhia, é o menor elemento ali, vou dizer assim, vou chamar uma companhia como o maior elemento, então o batalhão é o quê? Então ela não é o maior elemento, ela é o menor elemento de ação autônoma. Deverão dispor de um chefe, certo? E de um número de componentes habilitados ao atendimento das missões básicas de polícia. Correto. O item 4. De acordo com a importância da região, o interesse administrativo e facilidades de comando, os grupos de que trata o parágrafo anterior poderão ser reunidos constituindo-se em pelotões, companhias, batalhões ou esquadrões e regimento quando se tratar de unidades montadas. Beleza, correto aí. O gabarito é o item C. Somente o item 3 está falso. E muita atenção, né? Tem que ir com calma aí nessas questões, para não perder uma questão dessa aqui por besteira, beleza? Então vamos lá. Instituídas para manutenção da ordem pública e segurança interna nos estados, Distrito Federal e territórios, compete às polícias militares, no âmbito de suas respectivas jurisdições, executar com exclusividade, cuidado com essa palavra, exclusividade, ressalvadas as missões peculiares das Forças Armadas, o policiamento ostensivo fardado, planejado pela autoridade competente a fim de assegurar o cumprimento da lei, a manutenção da ordem pública e o exercício dos poderes constituídos. Certíssimo. É com exclusividade mesmo, professor? Sim, é com exclusividade, sim. É ela que vai exercer, mas cuidado que ele fala, ó, ressalvadas as missões peculiares das Forças Armadas. Então, tirando o que é das Forças Armadas, o policiamento ostensivo fardado é competência exclusiva da Polícia Militar. Cuidado também com essas duas competências aqui, ó. Atuar de maneira preventiva e atuar de maneira repressiva. Lembra aqui, ó, preventiva, você vai lembrar do P de preventivo por P de presuma. Eu fiz muitas questões, porque é o seguinte, ó, eu gosto muito de trabalhar com estratégias. Eu acho que tem um momento de cada coisa. Não faltando 2 meses, 3 meses, 4 meses para a prova, a gente bota quente mesmo, bota pegadinhas. Faltando agora pouco mais de 15 dias para a prova, não é momento mais de estar botando pegadinha, botando coisa muito difícil. É momento agora de vocês revisarem, de vocês lembrarem do que estudaram. Então, vocês estão observando que minhas questões, a maioria está tudo certo. Por quê? Porque eu não estou querendo pegar vocês em pegadinha agora. Não, já foi o momento disso. Antes, sim, era botando pesado mesmo, simulado com muita coisa. Tem algumas, um ou outro, como essa daqui, trocando operacional para administrativo, até para vocês ficarem espertos também. Mas pode ser que nem tudo vai estar certo. Um ou outro aí vai ter uma pegadinha. Então, eu fiz muitas questões nessa preparação e muita gente errava isso, porque a polícia militar ela vai atuar tanto de maneira preventiva como de maneira repressiva. O que é que vai diferenciar? É porque ela vai atuar de maneira preventiva em locais ou áreas onde se presuma ser possível a perturbação da ordem. Então, não existiu a perturbação da ordem ainda. Eu estou apenas presumindo que lá vai ter a perturbação da ordem. É o que eu gosto muito de dizer o seguinte, que vamos supor um jogo de futebol. River do Piauí e Flamengo do Piauí. River do Piauí e Parnaíba, por exemplo. Vai ter confusão nesse jogo? Ora, mas rapaz, vai ter sim. Confusão e muito. Então, já se presume, antes do jogo nem aconteceu ainda, mas já se presume que lá vai ter confusão. Então, a Polícia Militar ela vai atuar de maneira preventiva. Ela vai colocar uma viatura lá, ela já vai colocar policiamento para evitar. Mas já deu merda, já deu confusão. Daí pau de cuia por cima de confusão, por cima de. A polícia chega o quê? Metendo. Não, não, calma, tá sendo gravado, não posso dizer. Chega dando boa noite, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Vamos acabar com a confusão aqui, né? Pronto. Então, atuar de maneira repressiva em caso de perturbação da ordem
precedendo o eventual emprego das Forças Armadas. Então, aqui, ó, em caso de perturbação da ordem. Então, a ordem aí já foi perturbada, né, podemos dizer assim. Quando a ordem não foi perturbada ainda, quando se presuma que vai existir a perturbação da ordem, né, presuma que vai existir a bagunça, ela atua de maneira preventiva. Mas já ocorreu a bagunça, ela chega metendo o sarrafo mesmo de maneira repressiva, tranquilo? Então tá tudo certo aqui, mas geralmente as questões podem trocar isso daí, né, trocar os conceitos, mas aqui tá tudo correto. Beleza, o item 3. Atender à convocação, inclusive mobilização do governo federal em caso de guerra externa para prevenir ou reprimir grave perturbação da ordem ou ameaça de sua irrupção. Irrupção se lembra de erupção do vulcão, ameaça da guerra explodir. Subordinando-se à força terrestre para emprego em suas atribuições específicas de polícia militar e como participante da defesa interna e territorial. Show de bola, correto. 5. A polícia militar poderá ser convocada em seu conjunto a fim de assegurar à corporação o nível necessário de adestramento e disciplina, ou ainda para garantir o cumprimento das disposições desse decreto-lei na forma que dispuser o regulamento específico. Beleza, anota algumas coisas. Aqui está certo. Essa convocação é pelo prazo máximo de 1 ano e durante essa convocação, quem vai colocar o comandante-geral da Polícia Militar vai ser o governo federal. Então, cuidado, porque nomeação do comandante-geral da Polícia Militar, quem vai fazer é o governador, exceto nessa situação aqui, quando a Polícia Militar ela for aí convocada por razão de adestramento e disciplina. Nesses casos aí, quem vai convocar quem vai nomear o comandante-geral vai ser o governo federal, tranquilo? Então, cuidado com esse detalhe. E existe diferença das duas convocações. Aqui, a convocação é no caso de mobilização, de guerra externa, prevenir grave perturbação da ordem. Já no item 5, a convocação aqui é nos casos de adestramento e disciplina. É como a Polícia Militar não está respeitando a disciplina, não está agindo corretamente, por isso que é o prazo máximo de 1 ano, e durante essa convocação o comandante vai ser nomeado pelo governo federal. Beleza? Anota tudo isso daí, gabarito, item E. Exatamente, Angélica, muito bem. Durante a convocação, o ente federativo, que é no caso o estado do Piauí, por exemplo, ou o estado do Maranhão, dependendo da situação, fica responsável pelo pagamento da remuneração dos policiais militares, exatamente. Vamos falar agora do comandante. Isso daqui também é outra coisa. Quando você estiver escovando seus dentes lá, lavando o rosto, indo lá fazer a prova, vocês têm que lembrar disso daqui, que é outra coisa que a NOCEP ama cobrar, é isso. O comando das polícias militares será exercido, em princípio, por oficial da ativa do último posto da própria corporação. Certo. Muita gente diz assim, o comandante da polícia militar vai ser o coronel. Não, fala isso não. Não vai cair desse jeito na sua prova. Você tem que saber do jeito que está aí. Oficial, da ativa, do último posto, da própria corporação. É um coronel da ativa, mas não fale coronel, não. Fale desse jeito, porque vai cair dessa forma aí. Oficial, da ativa, do último posto, da própria corporação. O item 2. O provimento, que provimento é a mesma coisa de nomeação, o provimento do cargo de comandante será feito por ato dos governadores de Estado, Território, Distrito Federal, após seu nome indicado e aprovado pelo Ministério de Estado do Exército, observar a formação profissional do oficial para exercício do comando. Tá? Correto aí. Provimento, nomeação do cargo de comandante vai ser feito pelos governadores. 3. O comando das polícias militares também poderá ser exercido por general de brigada da ativa do Exército ou oficial superior, cuidado, não é qualquer oficial, oficial superior, combatente da ativa
preferencialmente do posto de tenente-coronel ou coronel, proposto ao ministro do Exército pelos governadores de Estado e territórios do Distrito Federal. Certo. Então, a regra do comando da Polícia Militar é o oficial da ativa do último posto da própria corporação. Isso é a regra. Excepcionalmente, vem um oficial do Exército. Quem é esse oficial do Exército? Esses três carinhas aí. O general de brigada da ativa ou coronel, tenente-coronel. Lembrando que esses dois aqui é preferencialmente, não é obrigado, preferencialmente. E lembrando também que eles têm que ser o quê? Oficiais superiores combatentes da ativa. Tranquilo? Então, vai lembrando isso daí, tá tudo certo. Tem questão que exatamente, que muda só o preferencialmente, porque se a NUCEP quisesse fazer uma prova inteligente, ela poderia dizer assim, um major combatente da ativa do Exército pode ser comandante da Polícia Militar? Se a polícia, se a NUCEP quisesse fazer isso daí, a questão estaria correta. O major combatente da ativa do Exército pode ser o comandante da Polícia Militar. Porque o que ele está dizendo aqui é o seguinte, que o comando vai ser exercido por um general de brigada da ativa ou oficial superior. Quem é oficial superior? Coronel, tenente-coronel e major. Combatente da ativa. Só que eu vou dar preferência, né, preferencialmente, tenente-coronel e coronel. Mas o major pode. Não é o que vai ser chamado, né? Vou dar preferência para o coronel, tenente-coronel. Tranquilo. Mas que a NUCEP não vai chegar a esse ponto, não. Mas ninguém sabe, né? As bancas aí estão mudando, estão endoidando. A gente tem que sempre pensar um pouquinho a mais. O oficial do Exército será nomeado para o cargo de comandante da Polícia Militar por ato do governador, certo? A nomeação do comandante é feita pelo governador, após ser designado por decreto do Poder Executivo, ficando à disposição do referido governo, certo? Aqui, decreto, eles podem trocar por lei, resolução. Cuidado para não cair nessa pegadinha aí. O oficial nomeado nos termos do parágrafo 3º, comissionado ou não, terá precedência hierárquica sobre oficiais de igual posto da corporação. Certo? Esse comissionado, ele é utilizado geralmente por tenente-coronel, que o tenente-coronel do Exército vem para cá nomear, comandar a Polícia Militar, e ele precisa ser comissionado no mais alto posto da corporação para poder nomear, para poder comandar, aliás. Então, esse oficial nomeado, comissionado ou não, vai ter precedência hierárquica sobre os oficiais de igual posto da corporação. Corretíssimo? Tudo certo aí, gabarito. Item E. O comandante da Polícia Militar, quando oficial do Exército, não poderá desempenhar outras funções no âmbito estadual, ainda que cumulativamente com suas funções de comandante, por prazo superior a 30 dias. Cuidado, aí tem gente que diz assim, tá faltando os 10 meses, não falou dos 10 meses. Não, Nanina, não. Eu disse isso, né? O decreto. Aí é que você tem que ler o enunciado. Tem que tomar muito cuidado. O decreto 88777, ele que fala 30 dias a cada 10 meses. O decreto 667, ele fala só 30 dias. Pronto. Está correto o item 1. O comandante da Polícia Militar, quando oficial do Exército, não vai poder desempenhar outras funções no âmbito estadual, ainda que cumulativamente com suas funções de comandante, por prazo superior a 30 dias, correto. 2. O período passado pelo policial militar em cargo ou função de natureza civil temporário somente poderá ser computado como tempo de serviço à promoção por antiguidade e transferência para inatividade. Certo. Aquela velha história é outra coisa também que a NUCEP ama muito. Pessoa que ocupa um cargo público civil temporário não eletivo, inclusive da administração indireta, vai ficar agregado. E após 2 anos, contínuos ou não, vai para a inatividade. E durante os 2 anos que está agregado, só pode ser promovido por atividade
E o tempo ali de serviço só vai ser contado para essa promoção, né, para promoção para atividade e para transferência para inatividade. 3. O oficial do Exército, servindo em Estado-Maior das Polícias Militares ou como instrutor das defesas PM, é considerado em cargo de natureza militar? Sim. Ele está servindo aí no Estado-Maior das Polícias, instrutor, é considerado em cargo de natureza militar. 4. O ingresso no quadro de oficiais será feito através de curso de formação de oficiais da própria Polícia Militar ou de outro estado. Sim, o oficial, ele pode fazer o curso aí tanto na própria Polícia Militar, como ele pode fazer em outro estado. Agora está sendo feito na própria Polícia Militar, mas por muito tempo já foi feito aí em outro estado também esses cursos. E 5, poderão ingressar nos quadros de oficiais da Polícia Militar se convier a estas tenentes da reserva de segunda classe. Aqui também temos uma pequena diferença. Por quê? Porque o decreto 88777, ele fala tenentes da reserva não remunerada. Já o 667 fala tenentes da reserva de segunda classe. Então, uma pequena diferença aí entre os dois decretos. Mas aqui está correto. Poderão também ingressar nos quadros de oficiais das polícias militares, se convier a estas tenentes da reserva de segunda classe das Forças Armadas, com autorização do Ministério correspondente. Portanto, o gabarito, item E, tudo certinho. Essa parte aqui é muito interessante, você saber o que é ou não uma função de natureza policial militar. Então, são considerados no exercício da função de natureza policial militar ou de interesse policial militar os policiais militares colocados à disposição do governo federal para exercerem cargos ou funções em órgãos federais indicados em regulamento desse decreto-lei. Certo? O policial foi colocado à disposição do governo federal, né, para exercer algumas funções aí, como segurança de alguma autoridade, alguma coisa do tipo. Ele vai ser considerado aí no cargo de natureza, né, policial militar, de interesse policial militar. O item 2. São ainda considerados no exercício de função policial militar ou interesse policial militar os policiais militares nomeados ou designados para a Casa Militar do Governador, certo? É como se fosse o gabinete do governador, né? Gabinete do Vice-Governador, certo? E os órgãos da Justiça Militar Estadual, certíssimo. Que os policiais, né, que forem designados para esses locais aí, para a Casa Militar do Governador, Gabinete do Vice-Governador e órgão da Justiça Estadual, eles são considerados como tivessem no exercício de função policial militar. 3. Os efetivos em oficiais médicos, dentistas, farmacêuticos, veterinários, ouvido o Estado-Maior, serão providos mediante concurso e acesso gradual, conforme estiver previsto na legislação de cada unidade da unidade federativa. Certo. Esse pessoal médico, dentista, farmacêutico, vai ter concurso para eles, né? A regra é essa, não vai trabalhar com exceção, e ela vai respeitar a legislação de cada unidade da federação. Que nem que aqui não tem. Ah, sim, entendi. Exatamente. Aqui não tem muito, não. Ainda existem alguns perdidos, mas não existe tanto assim, não. Nem tem concurso para isso também, não. E já está se acabando já. Os que tem vão se acabando e depois não vai ter mais concurso para isso. Então vamos lá. A assistência médica às polícias militares poderá também ser prestada por profissionais civis. Pode. Então a regra é eu fazer o concurso. O concurso aí para o, o, o exercício da médico, farmacêutico, veterinário, mas essa assistência médica também pode ser prestada por profissionais civis? Pode. De preferência oficiais da reserva? Sim. Ou mediante contratação, celebração de convênio com entidades públicas e privadas existentes na comunidade, se assim convier à unidade federativa. Ok, pode ser dessa forma. Pode ser prestado por profissionais civis, oficiais da reserva, né?
ou então contratando. Professor, mas o oficial da reserva não é um militar? Essa reserva aí é aquela reserva não remunerada. A reserva remunerada, ele continua sendo um militar, mas aqui é uma reserva não remunerada. Celebração de convênios com entidades públicas e privadas existentes na comunidade, se assim convier a unidade federativa, corretíssimo aí. O recrutamento de praças para a Polícia Militar obedecerá ao voluntariado. Muita gente confunde isso daqui. Pensa que é o SAV. Não, não é isso. É por conta do seguinte, você vai entrar na Polícia Militar de forma voluntária, ninguém está obrigando você a entrar lá. É diferente do recruta do tiro de guerra, do 25BC, né, que vai fazer lá, completa 18 anos, que é o conscrito, que ele vai prestar o serviço militar obrigatório, ele tem que ficar ali. Já na Polícia Militar, é voluntariado, você está lá de forma voluntária, você está lá porque você quer, ninguém obrigou você a estar lá. Então está correto, de acordo com a legislação própria de cada unidade da federação, respeitar as prescrições da Lei do Serviço Militar e seu regulamento, correto. Então, gabarito, item tudo certinho. Esse ponto aqui eu acho forte de prova. Desde quando essa lei entrou no concurso, que eu fui analisar ela, quando eu olhei para isso aqui, eu disse, isso aqui é forte de prova, que é uma questão feita já. A pessoa já ganha tempo, não precisa nem fazer muita coisa. Então, vamos lá. Os estados, territórios e Distrito Federal poderão, se convier, as respectivas polícias militares, admitir o ingresso de pessoal feminino em seus efetivos de oficiais e praças para atender necessidades da corporação em atividade específica mediante pré-autorização do Ministério do Exército. Certo. Correto. Aí tem hora que tá só passando aqui, não sei o que diabo é isso. Certo. B. Suprimir na escala hierárquica 2 ou mais postos ou graduações das previstas nesse artigo. Errado. Pode suprimir na escala hierárquica 1 ou mais. Cuidado. Não é 2 ou mais. Quando ele fala 2 ou mais, está dizendo que no mínimo é 2. E não é assim. É no mínimo 1. 1 ou mais. Pode ser 1, 2, 3, 4, 5. E o que significa isso, professor? Se quiser, por exemplo, acabar com a graduação de cabo, se quiser acabar com capitão, pode, professor? Pode. Mas é 1 ou mais postos de graduações. Suprimir na escala hierárquica aí 1 ou mais postos. C. Subdividir a graduação de soldado em classes, até o máximo de 3. Correto. Se eu quiser ter o soldado classe 1, soldado classe 2, soldado classe 3, pode. Em alguns locais já está fazendo isso. Estão colocando, pelo menos 2 já estão sendo colocados. Mas se quiser subdividir até o máximo de 3, é possível. Portanto, o gabarito, item A, VFV. Cuidado com esse item B aí, porque ele é muito interessante. Vamos lá. A instrução das polícias militares limitar-se-á a engenhos e controlada pelo Ministério do Exército através do Estado-Maior do Exército, na forma desse decreto-lei. Correto. A instrução das polícias militares vai ser controlada aí pelo Ministério do Exército. O item 2. O armamento das polícias militares, arma de uso individual, inclusive automáticas, e um alto número de armas automáticas coletivas e lança-rojões leves para emprego na defesa de instalações fixas, na defesa de pontos sensíveis, execução de atividades preventivas e repressivas, nas missões de segurança interna e defesa territorial. Muito cuidado com o item desse tamanho assim. Por quê? Porque às vezes a pegadinha está lá no início, acho que muitos aí nem viram. Mas quando ele fala, os armamentos das polícias militares, armas de uso individual, inclusive automáticas, e um alto número de arma automática coletiva, está errado. O que a lei diz é um reduzido. E há um reduzido número de armas automáticas coletivas. O restante está certo. O erro foi só isso daí mesmo. Mas como foi errado isso daí, a questão está toda falsa. Beleza? Cuidado, é só um detalhezinho, e às vezes o item é muito grande, você tem que tomar cuidado com isso. 3. Aquisição de veículos sobre rodas com blindagem leve e equipados com armamento nas mesmas especificações do artigo anterior poderá ser autorizada, desde que conveniente pelo Ministério do Exército. Certo. E é blindagem leve também. A blindagem pesada, tá errado.
que a lei fala é a aquisição de veículos sobre rodas com blindagem leve, equipados com armamento nas especificações do artigo anterior, pode ser autorizado desde que julgado conveniente pelo Ministério do Exército. 4. É vedada a aquisição de engenhos, veículos, armamentos e aeronaves fora das especificações estabelecidas. Certo. Você não vai comprar algo que está fora do que é estabelecido. Comprar um veículo, um armamento, tem que ser dentro do que é estabelecido. 5. As aquisições de armamento e munição dependerão de autorização do Ministério do Exército. Sim. Aquisição de armamento, munição, depende de autorização do Ministério do Exército. E obedecerão às normas previstas pelo Serviço de Fiscalização de Importação, Depósito e Tráfico de Produtos Controlados pelo Ministério do Exército. Certíssimo. Portanto, só o item 2 está incorreto. Gabarito, item A. Outro ponto aqui também forte de prova, muito forte mesmo. Acho que até a Angélica falou aí, né? Questão sobre o código de ética. Acho que é isso aqui, né? Também é um tópico muito interessante, esses princípios aqui. Que as polícias militares e os corpos de bombeiros militares serão regidos por código de ética e disciplina, que na realidade, no regulamento, não era para cair mais. O regulamento disciplinar está caindo nessa prova é um erro muito grande, porque o regulamento já era para ter sido extinto e ter sido criado um código de ética da Polícia Militar. Mas a gente sabe que as coisas demoram e é arriscado ter outro concurso da Polícia Militar e ainda está o regulamento lá. Aprovado por lei estadual ou federal, para o Distrito Federal, específico tem finalidade de definir, especificar e classificar as transgressões disciplinares e estabelecer normas relativas às sanções disciplinares, conceitos, recursos, recompensas, bem como regular o processo administrativo disciplinar e o funcionamento do Conselho de Ética e Disciplinas Militares. Observado, dentre outros, os seguintes princípios. O bizu, para vocês lembrarem desse bizu do Soarinho, tá aqui, bizu do Soarinho. Bizu do Soarinho já sabe, né? Carimba que é top. É você lembrar da palavra predicável. Aí você vai excluir as vogais. Exclui as vogais, fica só com as consoantes. Aqui, presunção de inocência. Aqui, razoabilidade. Aqui, devido processo legal. Aqui, o contraditório e a ampla defesa. Aqui, a vedação de medida privativa e restritiva de liberdade, é o que proíbe aí as prisões, por exemplo, e aqui o contraditório e a ampla defesa. São os princípios aí. Tem a dignidade aqui também. O D são 2. Dignidade da pessoa humana. Então, com esse bizu aí, você tem todos os princípios aí que foram estabelecidos. Vamos observar aí se a questão... A última é L, tu é doido. Muito obrigado aí por avisar. Eu vi foi um C. Peraí. Agora o bicho bagunçou, foi tudo aqui. Como é que esse trem volta pro lugar dele? Ah, sim, pronto. Aqui é legalidade. Muito obrigado aí por avisar. É o horário. Legalidade. Vamos agora verificar se tá tudo aqui, né? Então a palavra predicável, aí você tira as vogais, fica só com as consoantes. Aqui já ajuda muito, porque se falar alguma outra consoante que não esteja nessa palavra, você já joga fora. Mas dignidade da pessoa humana é um princípio? Sim. Legalidade? Sim. Presunção de inocência? Sim também. Devido processo legal? Sim. Contraditório e ampla defesa? Sim. Razoabilidade e proporcionalidade? Aí, vedação de medida privativa e restritiva de liberdade? Sim. Todos eles aí são princípios
estão aqui estabelecidos nesse bizu. Beleza? Cuidado de ser também muito forte de prova. Vamos lá. A organização e funcionamento da Justiça Militar Estadual serão regulados em lei especial. Certo. O foro militar, o foro é a mesma coisa de justiça, pode pensar assim. Então, a justiça, o foro militar, é competente para processar e julgar o pessoal das polícias militares nos crimes definir lei como militares, certo? Se falar, por exemplo, crime comuns, já está fora. É nos crimes definidos em lei como crimes militares. Aí sim que pode ser a justiça militar. Muito cuidado com esse item 3. Cuidado mesmo. Sabe por quê? Aqui é outro momento que você tem que ficar bem atento. Porque a Constituição do Estado do Piauí fala sobre a justiça militar. Ela diz, em primeiro grau, que é a mesma coisa de primeira instância, ela é composta pelo juiz de direito de última entrância e também pelos conselhos de justiça. E, em segundo grau, a justiça militar é constituída pelo Tribunal de Justiça. Isso é o que determina a Constituição do Piauí. Justiça militar, em primeiro grau, juiz de direito de última entrância, de entrância final, e os conselhos de justiça, em segundo grau, Tribunal de Justiça. O decreto 667, ele vai falar diferente. Ele vai dizer que a justiça militar de primeiro grau ou de primeira instância, a mesma coisa, vai ser constituída pelos conselhos de justiça, falou só conselho de justiça, e em segunda instância, Tribunal de Justiça ou Tribunal Especial. E aí, professor, qual que está certo, qual que está errado? Os dois estão corretos. Vai depender do enunciado da questão. Se a questão vai estar perguntando sobre a Constituição do Piauí ou se a questão vai estar perguntando sobre o decreto 667. Então, a questão aqui está perguntando, ó, de acordo com o decreto 667. Então, você vai responder dessa forma aqui. A Justiça Militar Estadual de primeira instância é constituída pelos Conselhos de Justiça, certo? Previsto no Código de Justiça Militar. A de segunda instância será um tribunal especial ou tribunal de justiça, certo? Por conta que pediu de acordo com o decreto 667. 4. Ao pessoal das polícias militares em serviço ativo é vedado fazer parte de firmas comerciais ou empresas industriais de qualquer natureza, ou nelas exercer função ou empregos remunerados. Certo? Aqui você não pode levar um pouquinho da prática, né? Dizer, professor, mas eu conheço um cara que faz um bico. Não, esqueça a prática. A teoria é essa, é proibido. Pessoal das polícias militares em serviço ativo é vedado fazer parte de firmas comerciais, de empresas industriais da natureza, ou nela exercer função ou empregos remunerados. Tranquilo? E cuidado com esse item 3. Por isso que é importante fazer a leitura do decreto, né? Sempre eu estou dizendo. Depois da aula, faz a leitura de cabo a rabo, do primeiro ao último artigo, que aí você não deixa passar nenhum tópico desse daqui. Você vai perceber como é que está sendo falado na própria lei. E 5, é expressamente proibido o elemento das polícias militares o comparecimento fardado, exceto em serviço e manifestações de caráter político partidário. Certo? Não pode comparecer aí fardado em manifestação de caráter político partidário, exceto se ele tiver de serviço. Então está tendo lá um comício, por exemplo, e teve uma briga no comício, alguma coisa, ele vai lá, fardado. Tudo bem, ele está em serviço, então está tudo correto, gabarito, item E. Beleza? Esse tópico aqui é bem interessante. Compete ao Estado-Maior do Exército através da Inspetoria Geral das Polícias Militares. Até eu postei isso aqui no Instagram hoje à tarde. O bizu aqui é você lembrar de PC Bahia. Quando falar de competência do Estado-Maior no decreto 667, você lembra de PC Bahia. Por quê? São as iniciais aí, ó. C, tá aqui, P
P, B, A e C. Pronto. As competências do Estado Maior estão todas aqui. PC, Bahia. E o que você tem que tomar cuidado é com essa daqui, porque ela fala centralizar. E a banca pode trocar por descentralizar. Por exemplo, quem lembrar do PC Bahia já sabe, ó, PC Bahia não tem D, então a questão está errada. E não é descentralizar. O que é falado como competência do Estado Maior é centralizar todos os assuntos da alçada do Ministério do Exército relativo às polícias militares com vista ao estabelecimento da política conveniente e a adoção das providências adequadas. Então, é centralizar o correto. Promover as inspeções das polícias militares, tendo em vista o fiel cumprimento das prescrições desse decreto-lei, certo? Proceder ao controle da organização, da instrução dos efetivos, do armamento, do material bélico das polícias militares, baixar as normas e diretrizes para a fiscalização das instruções das polícias militares, corretíssimo, apreciar os quadros de mobilização para as polícias militares de cada unidade da federação, com vistas ao emprego e suas missões específicas com participantes de defesa territorial, correto, e cooperar no estabelecimento da legislação básica relativa às polícias militares, tudo certinho aí. Lembra desse bizu, quando falar no decreto 667, se eu não me engano, isso aqui, essa questão, ela é do artigo 21 desse decreto. Ela vai trazer lá as competências, e aí tem você lembra desse bizu PC Bahia, para lembrar de todas elas. Tranquilo? Boa noite. Boa noite. Ploc. Vixe Maria. Papai tem um X9 aqui e é Rapaz, ligeiro. tu dança. Tu mandando nem um alô pra mim, Rapaz, só pra avisar que eu já tô em casa, viu? meu Deus do céu, vou desligar até minha câmera aqui, que vocês não viram apanhando. Entregou o Soares por escrito ou verbal? Lembrar do prazo, exatamente. Qual é o prazo aí, se for verbal? Mas que X9, rapaz. Tô de olho, viu? Cuidado. Não, agora não vou mais nem dar aula, não. Fiquei tão nervoso agora. Ficou vermelho, né? Ainda mandei liberar meu áudio aqui pra eu dizer, pra todo mundo ouvir. Rapaz, ainda bem que eu fui esperto. Eu mandei aqui, onde eu estou aqui agora, na minha casa, né? Eu construí o escritório e o estúdio aqui. Aí eu botei uma Não rede, gagueje não, não gagueje não. tem um ar-condicionado aqui, tem uma rede aqui dentro. Pelo menos no sofá eu não durmo. Tem uma redezinha aqui com ar-condicionado e tudo. A hora vai eu desligar a geral já já. Boa noite, pessoal. Vamos embora. Eu vou descobrir quem é esse X9. Sem vergonha, rapaz. Não deu tempo nem eu terminar a aula, já estou pegando regulagem. Então, bora lá. Vamos terminar aqui. Esse tópico aqui é um dos bem complicadinho aqui. Trata da Previdência aqui. Inclusive, eu estava dando aula agora. 9 horas eu estava dando aula de direito previdenciário. Aí terminou, eu vim dar aula de vocês aqui. Mas agora, meu patrão, é lembrar mesmo, decorar. Não tem como, eu disse, é reta final. Daqui um dia a prova está batendo na porta. Então, decora. Se não aprendeu até agora, decora. É assim com toda disciplina. Se tu não aprendeu matemática, tu não aprendeu conhecimentos gerais em 6 meses, em 8 meses, em 2 meses, em 15 dias não aprende mais, não. Então tem que decorar mesmo, ter essa estratégia, memorizar alguns pontos, e é igual isso daqui. Aqui não dá mais para entender, é tentar memorizar o que está sendo dito aí e pronto. Então vamos lá. Observado o disposto nos artigos 25F e 25G desse decreto-lei, aplica-se aos militares dos estados, federais e territórios as seguintes normas gerais relativas à inatividade. A remuneração na inatividade, calculada com base no posto na graduação que o militar possui por ocasião de transferência para inatividade, remunerada a pedido, ela pode ser integral. A remuneração na inatividade, ela vai ser integral em duas situações. Quando tiver 35 anos de serviço, sendo que no mínimo 30
tem que ser de atividade de natureza militar e, se for reformado por incapacidade definitiva por algum acidente aí em serviço. Essas duas situações. Se ele não preencheu nenhuma dessas duas situações, ela vai ser proporcional. Então, ele fala aqui que vai ser integral, desde que cumprido o tempo mínimo de 35 anos de serviço, dos quais, no mínimo, 30 anos de exercício de atividade de natureza militar. Certo. Ou a remuneração na inatividade, calculada com base na remuneração do posto de graduação que o militar possui por ocasião de transferência para inatividade remunerada, a pedido, pode ser proporcional, com base em tantas cotas da remuneração do posto de graduação quantos forem os anos de serviço se transferido para a inatividade sem atingir o referido tempo mínimo. Certo. Aqui é o seguinte, qual o tempo mínimo? 35 anos. Se o cara só tem 29 anos de serviço e vai para a inatividade, ele vai de forma proporcional. Então tá faltando 6 anos aí. Então eu vou calcular quanto é que ele vai ganhar aqui, mas não vai ser o valor total, não vai ser o todo, né? Vai ser proporcional. Então quem tem 29 anos vai ganhar mais do que quem trabalhou só 25, e assim por diante, né? O item 3. A remuneração do militar reformado por invalidez decorrente do exercício da função ou em razão dela é integral. Opa! Integral são duas situações, 35 anos, sendo que no mínimo 30 de atividade na natureza militar, ou reformado por incapacidade definitiva. Ele vai dizer aqui, militar reformado por invalidez decorrente do exercício da função é integral, certo? Calculada com base na remuneração do posto ou graduação que possui por ocasião da transferência para inatividade remunerada, certíssimo aí. O item 4. A remuneração na inatividade, ela é irredutível. Cuidado com isso, com essa palavra, tá certo. Remuneração na inatividade é irredutível, não reduz. Cuidado que às vezes pode botar redutível, né? E é bem parecido, só é um izinho aqui e um R, mas é irredutível. E deve ser revista automaticamente na mesma data da revisão dos militares da ativa, para preservar o valor equivalente à remuneração do militar da ativa do correspondente posto de graduação. Correto. 5. A transferência para a reserva remunerada de ofício por atingimento da idade limite do posto de graduação, se prevista, deve ser disciplinada por lei específica do ente federativo, observada como um parâmetro mínimo, cuidado, essas palavras aqui são chaves, ó. Ele pode trocar parâmetro máximo. A idade limite estabelecida para os militares das Forças Armadas correspondente ao posto de graduação. Certo. Aqui, por exemplo, qual a idade de transferência para reserva remunerada de ofício na Polícia Militar? 63 anos para praça e oficial e 66 anos para o capelão. Mas na PM do Ceará já é diferente, na PM do Maranhão já é diferente. Então, o que eles vão observar? Vão observar o parâmetro mínimo das Forças Armadas. Aí, do parâmetro mínimo que a Forças Armadas estabelece, vamos supor que as Forças Armadas estabelece 60 anos, um exemplo. Aí os outros podem colocar 61, 62, 65, e assim vai. Beleza? Então tá correto. O item 5, gabarito item E, tudo certo aí nessa questão e muito cuidado com ela. Vamos lá. Primeiro aí, diz o seguinte: o benefício da pensão militar é igual ao valor da remuneração do militar da ativa ou em inatividade. Certo. A pensão, qual a diferença? O cara está na ativa, ele está recebendo. Ele se aposentou, está na inatividade. Se ele faleceu, a família recebe pensão. Mas é a mesma coisa. Então, o valor da pensão é igual ao valor da remuneração na ativa ou em inatividade. O benefício de pensão é irredutível também e deve ser revisto automaticamente na mesma data de revisão das remunerações do militar da ativa para preservar o valor equivalente à remuneração do militar da ativa do posto de graduação que lhe deu origem. Certíssimo. 3. A relação de beneficiários dos militares dos estados, distritos federais e territórios para as fins de recebimento da pensão militar
é a mesma estabelecida para os militares das Forças Armadas, certo? Relação de beneficiários é quem é que vai poder receber a pensão ou não. Será que todo mundo pode receber a pensão do militar? Todo parente dele? Não, lógico que não. Então, essa relação de beneficiários vai ser a mesma que vai ser utilizada, a mesma relação que é utilizada das Forças Armadas, é a mesma relação que vai ser utilizada na PM. Tá correto aí o item 3. 4. Esse 4 é muito importante. Incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos estados, Distrito Federal e territórios, ativos ou inativos e seus pensionistas. Certo. Então, incide aí contribuição sobre quem está na ativa, quem está na inatividade e o pensionista. Incide contribuição sobre os três, com a alíquota igual àquela que é aplicada às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões e inatividade. Olha aí. No início, ele fala que a contribuição é os três que vão pagar. Mas depois, quando ele vai falar de receita, né, do custeio, esse dinheiro só serve para os pensionistas e para quem está em inatividade. Percebe que no final, ó, não tem o da ativa, cuja receita é destinada ao custeio das pensões e inatividade. No início tem ativos, inativos e pensionistas. Então toma cuidado, tá certo aí o item 4. O item 5. Compete ao ente federativo a cobertura de eventuais suficiências financeiras decorrentes do pagamento das pensões militares e da remuneração da atividade, que não tem natureza contributiva. Corretíssimo. Professor, e se não tem natureza contributiva? Aí eu precisaria lhe dar uma aula de direito previdenciário, para você entender isso daqui. E até dei várias aulas de previdenciário aí, que eu sou professor disso também, mas como eu disse, nessa reta final, não. Memoriza isso, não tem natureza contributiva, pronto, não tem natureza contributiva. Memorizou, pronto. Então, compete ao ente federativo a cobertura de eventuais insuficiências financeiras decorrente do pagamento de pensões e remuneração da inatividade. Se não tem dinheiro para pagar, o ente federativo é que vai cobrir isso daí, tá? Certo. Gabarito, item E. Beleza, agora chegamos na partezinha, a parte mais complicadinha desse decreto, mas vocês vão tirar de letra. O sistema de proteção social dos militares dos estados, territoriais e territórios deve ser regulado por lei específica do ente federativo, que estabelecerá seu modelo de gestão e poderá prever os direitos como saúde, assistência e a sua forma de custeio. Beleza, correto aí o item 1. 2. Não se aplica ao sistema de proteção social dos militares dos estados, territoriais e territórios a legislação do regime próprio de previdência social dos servidores públicos. Tá certo. Esse sistema de proteção social dos militares é algo novo. Ele foi incluído em 2019. Então, eu não vou aplicar nele a legislação de regime próprio, porque o regime próprio cada um vai ter. O Piauí tem o seu regime próprio, o Maranhão tem o seu regime próprio, o Ceará também. Então, eu não vou aplicar, não, porque ele é um sistema, assim, para ser aplicado de forma, tipo, para unificar o sistema de proteção de todas as polícias. Então, ele não vai pegar a legislação dos regimes próprios aí dos servidores, não. O correto é o que está aqui mesmo. Não se aplica ao sistema de proteção social dos militares dos estados, Distrito Federal e territórios a legislação dos regimes próprios de previdência dos servidores públicos. 3. Os militares dos estados, Distrito Federal e territórios que não houverem completado até o dia 31 de dezembro de 2019 o tempo mínimo exigido pela legislação do ente federativo para fim de inatividade com remuneração integral do correspondente posto de graduação devem, se o tempo mínimo atualmente exigido pela legislação for de 30 anos ou menos, cumprir o tempo de serviço faltante para atingir o exigido na legislação do ente federativo, acrescido de 17%. Tá certo. Qual o tempo que o decreto diz? 35 anos. Se o ente federativo estabelece que é 30 anos ou menos, a pessoa tem que cumprir o tempo que está faltando, acrescido de 17%. Lembra desse 17%. 4. Os militares dos estados, Distrito Federal e territórios que não houverem completado até o dia 31 de dezembro o tempo mínimo exigido pela legislação do ente federativo para fim de inatividade com remuneração integral do correspondente posto de graduação devem, se o tempo mínimo atualmente exigido pela legislação for de 35 anos,
cumprir o tempo de serviço exigido na legislação do ente federativo. Correto. O que o decreto estabelece é 35 anos. Se o ente federativo já estabelece 35 anos, então tá ok, não precisa fazer nada. É só a pessoa cumprir os 35 anos. Ela vai ter que fazer alguma coisa, como no Piauí, que diz que é 30 anos, né? Em outros decretos também fala menos, aí vai dar problema. Mas se já antes desse decreto aqui, já dizer que era 35, então ok. 5. Além do disposto acima, o militar deve contar, no mínimo, 25 anos de exercício da natureza militar, acrescido de 4 meses a cada ano faltante para atingir o tempo mínimo exigido pela legislação do ente federativo, a partir de 1 de janeiro de 2022, limitado a 5 anos de acréscimo. Certo. Se ele tiver, no mínimo, 25 anos de serviço, 4 meses que ele trabalhar vai equivaler a 1 ano. Então, ele tinha 25 anos, trabalhou 4 meses, agora tem 26. Opa, corra boa, né? Aqui é uma regra de transição que foi criada. Então, tá tudo correto aí. Dá uma lida nesse ponto aí, é um ponto mais complicadinho do decreto, essa parte da Previdência, mas está tudo certo aí. Coloquei já realmente tudo certo para servir como revisão. Você não cair na prova, só lembra aqui da aula e pronto, beleza? Então, vamos lá. Lei específica do ente federativo pode estabelecer regras para permitir que o militar transferido para a reserva exerça atividades civis em qualquer órgão do ente federativo, mediante o pagamento de adicional, o qual não será incorporado ou contabilizado para a revisão do benefício na atividade e não servirá de base de cálculo para outros benefícios ou vantagens e não integrará a base da contribuição do militar. É 3 não. Tem que lembrar disso. Não vai ser incorporado ou contabilizado, não servirá de base de cálculo e não vai integrar a base da contribuição do militar. Aqui é o cara que, como ele fala, foi transferido para a reserva e vai exercer outras atribuições. Então, ele vai receber um adicional. Como se ele ganhasse 5 mil, agora vai ganhar um adicional de 500. Ficar 5.500. Esse R$ 500, esse adicional, não vai ser incorporado na revisão do benefício, não vai servir de base de cálculo para os benefícios e não vai integrar a base da contribuição do militar. Tá certo aí o item 1. 2. Lei específica do ente federativo pode estabelecer requisito para ingressos militares temporários. Tá certo. Mediante processo seletivo. A NUCEP quisesse fazer uma questão inteligente, ela trocava processo seletivo por concurso público. Estaria errado. Não é concurso público, é processo seletivo. Geralmente é chamado até de PSS. Então, o que é temporário? O temporário faz um processo seletivo, ele não faz concurso, cujo prazo máximo de permanência no serviço ativo será de 8 anos, com um percentual máximo de 50% do efetivo respectivo pós-graduação. Certo, então vamos supor que eu tenho 320 cabos. Eu posso fazer um concurso 200 temporário e 120 efetivos? Pode existir um processo seletivo dessa forma aí, botando 200 como temporário e 120 como efetivo? Exatamente, não, não pode. Por que que não pode? Porque o máximo aí é 50%. Deixa eu voltar aqui. Era 160, né? 160 temporário, 160 efetivos. Aí sim. E esses temporários pode ficar no máximo 8 anos. É um temazinho um pouco forte de prova, beleza? 3. Cessada a vinculação do militar temporário à respectiva corporação, o tempo de serviço militar será objeto de contagem recíproca para fim de aposentadoria no regime geral de previdência social ou em regime próprio de previdência social, sendo devida a compensação financeira entre os regimes. Tá certo. Isso aqui ele está só dizendo que o tempo que ele ficou lá na polícia, esses 8 anos temporário, ele pode levar para o regime geral ou pode levar para o regime próprio de previdência social. 4. O tempo do serviço militar e o tempo de contribuição ao regime geral de previdência social ou ao regime próprio de previdência social
terão contagem recíproca para fim de inativação militar ou aposentadoria, e a compensação financeira será devida entre as receitas de contribuição referente aos militares e as receitas de contribuição referente aos demais regimes. Certo. O que significa isso daí? Vocês, quando entrarem na Polícia Militar, vai ter regime próprio de previdência social. Pode ser que você faça um concurso para ser temporário, antes de entrar na polícia. O temporário é regime geral. Aí depois você quer aproveitar esse tempo, aquele contagem recíproca, né? E vai ter a compensação financeira entre os demais regimes aí, tá tudo certo no item 4. O item 5. Competirá ao Poder Executivo, mediante proposta do Ministério do Exército, declarar a condição de militar e assim considerá-los reservas do Exército aos corpos de bombeiros dos estados, municípios, territórios e Distrito Federal. Muita gente poderia marcar esse item como errado, por conta disso daqui. Municípios. Bombeiro, existe bombeiro municipal? Eu não conheço. Só que esse decreto aqui é de 1969. Então, na época, deveria existir, para ele ter colocado, e está dessa forma no decreto. Então, está certo, beleza? Compete ao Poder Executivo, mediante proposta do Ministério do Exército, declarar a condição de militar e assim considerar reserva do Exército ao Corpo de Bombeiros dos estados, municípios, territórios e Distrito Federal. Cuidado com isso, que você pode ver município aí e achar, tá errado. Não, tá correto. Tá do mesmo jeito que está lá no decreto, o decreto colocou dessa forma. Tranquilo? Vamos lá. Aplica-se ao pessoal das polícias militares as disposições constitucionais relativas ao alistamento eleitoral e às condições de elegibilidade dos militares? Certo. Vou aplicar aí ao pessoal da Polícia Militar as disposições constitucionais relativas ao alistamento eleitoral, condições de elegibilidade. As disposições constitucionais relativas às garantias, vantagens, prerrogativas e deveres, bem como todas as restrições ali expressas, ressalvado o exercício de cargo de interesse policial sem definir legislação própria, certo. Em igualdade de posto e graduação, os militares das Forças Armadas em serviço ativo e da reserva remunerada têm precedência hierárquica sobre o pessoal das polícias militares. Esse item também eu considero muito forte de prova. Um item que a ANUCEP pode olhar para ele e, vou colocar aqui na prova. Porque ele fala, ó, em igualdade de posto e graduação, os militares das Forças Armadas, das duas situações, de serviço ativo e da reserva remunerada, os dois possuem precedência sobre o pessoal das polícias militares. Então, cuidado com isso daí, porque envolve os dois, ativo e reserva remunerada. Portanto, está correto aí os três itens desse decreto. Agora vamos entrar na lei doida. Eu vejo assim poucas situações da ANUCEP cobrar uma questão sobre essa lei, mas pode cobrar, porque o que acontece? Por que eu considero essa lei como doida? O que existe? Existe uma lei chamada Lei de Organização Básica da Polícia Militar. Essa lei foi cobrada no concurso de oficial. E ela é toda bonitinha. Tem realmente a organização básica da Polícia Militar todinha. Essa outra aí, essa 6.792, ela alterou. Ela trouxe alterações nessa daqui. Então, o correto seria a ANUCEP cobrar essa daqui, a principal. Mas ela cobrou foi essa. Aqui trouxe as alterações. Então, é uma lei totalmente complicada. Ela começa, o artigo 18 da outra lei tem isso. O artigo 20 da outra lei passa a ter essa redação. Ela é uma lei sem começo, sem meio, sem fim, sem linha de raciocínio. As coisas são soltas. Não, é desse jeito assim. Ela começa a falar de uma coisa aqui, depois ela para, já fala de outra que não tem nada a ver. Então, eu acho muito difícil a ANUCEP fazer uma questão sobre isso. Pode sim. É por isso que será estudado. Se não fosse cair, não ia ser nem estudado, mas que pode cair, pode sim. Então, vamos lá, vamos estudar aqui ela. Ela é bem pequena, tem poucas questões aí, mas é muito complicadinha. Então, primeiro, fala sobre essas diretorias. A diretoria de gestão de pessoas é a direção responsável pela execução do planejamento, coordenação e controle
do pessoal. Opa, pega o bizu. Gestão de pessoas. Controle de pessoal. Tá certo. Ativo, inativo, pensionista, cabendo especialmente processamento dos atos de inclusão, reinclusão, reintegração, promoção, remuneração, identificação, licenciamento, demissão, afastamento e meio mundo de coisa. Tudo certo. Aqui, diretoria de administração e finanças, responsável pela execução do planejamento, fiscalização e controle de atividades referentes a finanças. Tá certo. Essa lei ela tem muita linha segue muitas vezes essa linha de raciocínio. Tanto que tem um bizu, na maioria das vezes que ela fala essa palavra adjunto, ela fala diretor adjunto, coordenador adjunto, chefe adjunto. Na maioria das vezes vai ser o tenente coronel. Ele que vai estar exercendo essa função. Então, a diretoria de ensino, instrução e pesquisa é a órgão de direção responsável pelo planejamento, fiscalização e controle de atividade de ensino. Diretoria de ensino, certo. Compete ainda a DEIP, que é Diretoria de Ensino, Instrução e Pesquisa, o planejamento, fiscalização e controle de atividade de instrução relacionada ao desenvolvimento e à manutenção de conhecimentos e habilidades técnicas da profissão, visando a padronização de procedimentos na atividade operacional. Corretíssimo aí o item 4. O item 5, a diretoria de telemática é o órgão de direção responsável pela qualidade, inovação e atualização tecnológica. Telemática, você vai fazer associação com tecnológica. Suporte, treinamento, desenvolvimento e manutenção de sistemas, bem como pela manutenção do banco de dados, redes de rádio, computador da instituição. Corretíssimo. Portanto, está tudo certo. Uma das questões que a NOCEP pode querer fazer é sobre essas diretorias. E aí você percebe que sempre tem um ganchozinho, né? Sempre tem alguma palavra relacionada, que dá para você fazer a associação e já acertar a questão. Outra diretoria. Diretoria de saúde. É o órgão de direção, responsável pelo planejamento estratégico, orientação e controle de atividade de saúde. Ó. Diretoria de saúde, certo. A diretoria de inteligência da Polícia Militar é órgão de direção. Cuidado que ele pode trocar direção por órgão de apoio, órgão de execução, é órgão de direção. Todas essas diretorias, o nome já diz, diretoria, órgão de direção. Então, a diretoria de inteligência da Polícia Militar é órgão de direção geral e orientação superior, isso aqui está errado, né? Tá. Responsável pela gestão da atividade de informação, ó, inteligência, informação, e de produção, difusão e salvaguarda de conhecimento da Polícia Militar do Piauí, destinada a instrumentalizar o exercício de polícia ostensiva e preservação de ordem pública em conformidade com as leis vigentes. Correto. 3. Os órgãos de apoio da Polícia Militar compreendem a CGO, que é Controladoria Geral de Operações, os comandos de policiamento e unidades operacionais. Errado. Não é órgãos de apoio, é órgãos de execução. O erro está bem aqui. Mas são eles aí: Coordenadoria Geral de Operações, Comandos de Policiamento e Unidades Operacionais. 4. A CGO, Controladoria Geral de Operações, comandadas por Coronel, que é o PM da Polícia Militar, órgão diretamente subordinado a quem? Ao Comando Geral. Certo. A Coordenadoria Geral de Operações está subordinada ao Comando Geral. É responsável pela integração dos comandos de policiamento e a coordenação geral da atividade operacional da capital e interior do Estado. Certíssimo. 5. Os comandos de policiamento, comandados por quem? Coronel. Integra o sistema operacional da Polícia Militar, responsável pelo acionamento dos órgãos de execução que lhe forem subordinados e constitui escalões intermediários de comando entre unidades da Polícia Militar e o Comando Geral através da coordenadoria. Certo. Eu tenho, é como se fosse um elo, né, esses comandos de policiamento. Ele fala aqui, ó, escalões intermediários entre as unidades e o Comando Geral. Portanto, só o item 3 está incorreto. O gabarito é o item E.
Aqui, essa questão também é outra que eu acho muito difícil, porque mas se cair aqui é uma coisa de louco, porque é muito decoreba. Tá tudo certo aqui. O gabarito da questão, eu não mudei nada. Como diz, para servir como revisão. O gabarito é o item E. Mas eu recomendo vocês darem uma lida nisso daqui também na véspera da prova, porque, ó, Comando de Policiamento Metropolitano 1, sediado em Teresina, aí responsável pelo 5º BPM, 8º BPM, 13º BPM e 16º BPM. Eu já tenho muita experiência com concurso, mas sempre a gente se surpreende com coisa nova. Nunca a gente está 100% dizer, não, eu já sei de tudo. Não, ninguém sabe de tudo. Sempre a gente é surpreendido com algumas coisas. E a NUCEP pode chegar e mudar isso bem daí. Não mede conhecimento de seu ninguém. Não vai medir conhecimento de nada. Por isso que eu sempre explico tudo, eu sempre demonstro tudo, porque o que está na lei, o que está na edital pode cair. Então, no CEP, se ela quiser, ela pode chegar e dizer que o Comando de Policiamento Metropolitano 1 é responsável pelo 4º BPM. Está errado, é o 5º. Isso não mede conhecimento de seu ninguém, mas isso daí, então cuidado. O Metropolitano 2 é o primeiro, sexto, nono, 17º e 18º BPM. Aí tem o Comando de Policiamento do Litoral Meio Norte, Comando de Policiamento do Semiárido, dos Cerrados, Missões Especiais, Comando de Policiamento Comunitário e o Comando de Operações Aéreas. Tudo relacionado aí às áreas que eles vão atuar. Vamos lá. Unidades e subunidades operacionais da Polícia Militar são denominações genéricas dado a corpo de tropa ou fração de tropa essencialmente vinculadas à atividade fim, compreendendo. Que você vai lembrar de PBCG, o BISU. Dele falar de unidades operacionais, você lembra disso. O P, pilotões, o B, batalhões, o C, companhias e o G, grupamentos. Tá certo. Essas aí são as unidades e subunidades operacionais da Polícia Militar. São os batalhões, companhias, pelotões e grupamentos. Agora ele vai tratar das companhias. As companhias, de acordo com o operacional, podem ser incorporadas, destacadas e independentes. Quanto ao nome, está certo. As incorporadas, quando subordinadas ao batalhão a qual foram vinculadas, certo. 2. Destacadas, quando subordinadas ao batalhão, forem descentralizadas da sede. Lembra aí, ó. D de destacadas, D de descentralizadas. Tá certo. E o 3, independentes, quando a subordinação direta for ao comando de policiamento. A incorporada e a destacada, a subordinação delas é para o batalhão. Já a independente, a subordinação é com comando de policiamento. A destacada, ela está descentralizada da sede. Beleza? Então, cuidado com isso daí. Gabarito, item E. Amanhã eu vou pedir para as monitoras colocarem uma aula teórica minha sobre essa lei aqui. Se não me engano, são 2 aulas que eu explico essa lei. Porque se cair é bem complicado e às vezes quem não estudou só com as questões, às vezes não dá para pegar muito. Então eu vou pedir para as monitoras colocarem, são 2 aulas teóricas para você já ir pegando isso daqui, beleza? Vamos lá. É porque assim, nas questões a gente tem que já ir passando para outras questões, não dá para na teoria não, já foi falado mais, então amanhã eu peço para postar. Os batalhões serão organizados com a seguinte estrutura: comando, subcomando, ajudância, seções de Estado-Maior, da primeira à sexta, e companhias, em número mínimo de 2 e máximo de 5. Certo? Isso é a estrutura do batalhão. Comando, subcomando, ajudância, seções de Estado-Maior, de primeira a sexta, e companhias. Se ele perguntar qual é a estrutura de uma companhia independente, comando, subcomando,
ajudância, seções de Estado-Maior, da primeira até a sexta, e pelotões, número mínimo de 2 e o máximo de 3. Se ele perguntar qual é a estrutura de uma companhia destacada ou companhia incorporada, comando, subcomando, não é ajudância, o que ela tem é sargenteação. Que é isso, professor? Deve ser alguma coisa que envolve sargento, né? Se fosse cabo, era cabo em ação. Se fosse um major, era major em ação. Sargenteação deve ser alguma coisa que o sargento faz. Seções de Estado-Maior tem não, e tem os pilotões de no mínimo 2 e no máximo 3, beleza? Então, essa é a estrutura da companhia destacada e incorporada, que é da independente. Os batalhões têm essa estrutura aí, tá certo, item E. Outra questão pede justamente isso. As companhias independentes serão assim organizadas: comando, subcomando, ajudância, seções de Estado-Maior, da primeira à sexta, e os pelotões, em número mínimo de 2 e máximo de 3. Correto, tudo certo aí, gabarito. Item E. Designação de oficiais para exercício das funções de chefia e comando nas unidades e subunidades. Aqui vocês têm que lembrar o seguinte, ó. Fazer aqui um resumo bem rápido com vocês. Eu tenho aqui a PM, Polícia Militar. Polícia Militar, ela vai se dividir em comandos de policiamento. Dentro dos comandos de policiamento, eu tenho os batalhões. Pode ter até mais de um. Não é obrigado a ter só um. Dentro dos batalhões, eu tenho as companhias. E dentro das companhias, eu tenho os pelotões. Então, é basicamente isso. Tem só uma exceção, que é a companhia independente, porque a regra é que a companhia está subordinada ao batalhão, está dentro do batalhão. Mas a companhia independente, ela está subordinada diretamente ao comando de policiamento. Então, se eu fosse colocar, por exemplo, eu tenho o comando de policiamento, depois os batalhões, depois a companhia independente, depois as outras companhias e depois os pilotões. É como se fosse assim. É muito importante vocês conhecerem isso daqui para saber quem é que vai ocupar essas funções de comando aí. Por conta do seguinte, vai recair aí a função de comando em oficiais do posto de coronel para as funções de comandante de policiamento, certo? Porque é o topo, né? Comando de policiamento, depois vem os batalhões, depois companhia independente, depois as outras companhias, depois os outros pilotões. Se o coronel é o comandante do comando de policiamento, o tenente-coronel vai ser o quê? Subcomandante de comando de policiamento. E vai ser comandante do que vem depois. Comandante de batalhões. Certo. Se o tenente-coronel é comandante do batalhão, quem que vai ser o subcomandante? Quem vem depois dele? O major. Então, o major vai ser subcomandante de batalhões. E vai ser comandante de quê? O que que vem depois do batalhão? Companhia independente. Comandante de companhia independente. Certo. Se o major é comandante de uma companhia independente, quem é o subcomandante? O subcomandante vai ser o capitão. Tá aqui, capitão. Subcomandante de companhias independentes. E comandante das outras, incorporadas e destacadas. E ele também vai ser ajudante. Aquela parte da ajudância aí dos batalhões. Cuidado aqui, ó. Oficiais do posto de capitão, que é especial. Isso aqui é QO, quadro de oficiais PM, aqui é QEO. Esse especial aí, ele vai ter a função da quarta seção dos batalhões. Então, a quarta seção vai ficar com QEO, quadro de especial de oficiais. 6. Em oficiais do posto de primeiro-tenente, vai ser o quê? Subcomando das companhias
e chefe das seções de batalhões, exceto a quarta seção. Porque a quarta seção vai ser para primeiro tenente QEO ou segundo tenente QO. Vai ser função de chefe da quarta seção de companhia independente. Oficiais do posto segundo tenente, comandante de pelotões, ó, tá vendo, ó? Comando de policiamento, batalhão, companhia independente. Você entendendo isso daqui? Companhias e os pelotões. Aí você vai só baixando, ó, pela hierarquia. O segundo tenente é o mais baixinho, então ele é comandante dos pelotões. E função de chefe das seções das companhias independentes. Portanto, tá tudo certo aí, gabarito, item E. Beleza. A designação do diretor do Centro de Educação Profissional recairá sobre coronel, subdiretor e coordenadores, tenente-coronel, e chefe de divisão sobre major. Certo, foi seguindo a hierarquia, né? O diretor é um coronel, o subdiretor vai ser um tenente-coronel, e o chefe de divisão vai ser um major. 2. A formação profissional abrange os cursos de formação de praça e oficiais. Certo. 3. Cuidado com esse item 3 e 4, porque as provas, às vezes, invertem aí. Os cursos de pós-graduação abrangem o de especialização em gestão de segurança e os definidos pelo ensino. Certo. Só você lembrar que pós-graduação e especialização é a mesma coisa, né? Geralmente tem o mesmo significado. Porque os cursos de extensão e capacitação abrangem o curso de habilitação de oficiais e de aperfeiçoamento de sargentos, dentre outros. Então, o curso de pós envolve o de especialização. Já o curso de extensão e capacitação abrange o de habilitação de oficiais e aperfeiçoamento de sargentos, dentre outros aí definidos pelo órgão de ensino. O Batalhão de Polícia Ambiental, Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual e o Esquadrão Independente de Polícia Montada e a Companhia Independente de Policiamento de Trânsito, CIPTRAN, passam a integrar a estrutura do Comando de Policiamento Especializado. Tá certo. São polícias especializadas, ó. Polícia Ambiental, Rodoviária Estadual, Polícia Montada, Policiamento de Trânsito. Eles agora integram o Comando de Policiamento Especializado. Corretíssimo. O Comando de Operações Aéreas. Esse aqui é o mais fácil. Eu tenho 3 comandos de operações aéreas. Pega o bizu aqui, ó. Imagina que aqui é o mapa do Piauí. Você divide o mapa do Piauí em 3. O que é que eu tenho bem aqui? Onde eu moro, e alguns de vocês, temos aqui o nosso litoral. Eu tenho bem aqui o quê? Região bem aqui, por exemplo, de Picos, São Raimundo Nonato, quente para danada, região semi-árido. Aqui, nessa região mais ou menos aqui do Piauí, ali Uruçuí, Bom Jesus, sul do Piauí, eu tenho a região de cerrados, né? Pronto. Para você saber o grupo tático aéreo, é só dividir o mapa do Piauí em 3, porque o GTAP 1 vai estar no litoral, o GTAP 2 vai estar no semiárido e o GTAP 3 nos cerrados. Aqui, ó. Grupo de policiamento 1 corresponde ao Comando de Policiamento do Litoral Meu Norte, certo. Grupo Tático Aéreo Policial 2, semiárido, certo. E o Grupo Tático Aéreo aí 3 corresponde aos cerrados, certíssimo, gabarito, item E. É só dividir o mapa do Piauí em 3. Ficam criadas na estrutura organizacional do Hospital da Polícia Militar a diretoria financeira adjunta a ser ocupada por tenente-coronel e major do quadro que é o PM. Certo. Diretoria financeira adjunta vão ser ocupadas por um tenente-coronel e major do quadro QO-PM. Fique criada na estrutura do Centro de Operações Policiais Militares, COPOM, a função de coordenador operacional, a ser exercida do posto de capitão. Tá certo. Dentro do COPOM, eu vou ter aí esse coordenador operacional, quem vai exercer é um capitão.
Para acesso ao posto de major do quadro especial de oficiais da PM, cujas vagas serão preenchidas pelos critérios de antiguidade e merecimento, alternados sucessivamente, o capitão, integrante do quadro especial de oficiais, deverá preencher os seguintes requisitos, dentre outros: curso de graduação superior, reconhecido pelo Ministério da Educação, certo? E o interstício mínimo de 4 anos no posto de capitão, certo? Aqui era a possibilidade, por exemplo, do soldado que segue carreira e faz o curso de habilitação, muitas vezes dizia que ele ia até capitão. Agora, por conta dessa lei aqui, ele pode ir até major. Aí foi o que o item 3 falou. Para ele chegar ao posto de major, ele tem que ter um curso de graduação superior e tem que ter um interstício aí de 4 anos no posto de capitão. Os oficiais do posto de major do quadro especial exercerão as funções de chefe de divisão de transferência de atividade, divisão de pensionistas e divisão do núcleo de voluntários da reserva. Integra esta estrutura da diretoria de gestão de pessoas, divisão de patrimônio do núcleo de controle de gestão interna e do almoxarifado geral. Certo. E 5, o oficial no penúltimo posto do quadro especiais da Polícia Militar, que conte aí com 30 anos de efetivo serviço, 4 dos quais de permanência desses postos, poderá ser transferido ex officio para a reserva minerada, ressalvado o disposto no artigo 4º da Lei 6.414, tá certo? Lembra só isso aqui, o último, penúltimo, 30 anos e 4 anos. Tá tudo certo aí. Com isso, a gente finaliza a nossa aula de hoje. Teve virote de novo? Teve, o mesmo horário, 00h15. Acho que nós terminamos ontem também, 00h15, né? Então, é o seguinte, é uma lei complicada? É. Talvez vocês não lembravam, não tinham estudado ainda muita coisa, mas é aquilo que eu disse, está no edital e pode cair. Professor, o senhor considera, na sua opinião, que é a coisa mais, assim, importante da prova? Não, eu acredito que não é uma lei tão assim forte de prova, mas que pode cair, beleza? Pode ser que caia. Então, é interessante, eu fiz aqui coloquei ela, amanhã eu vou colocar aula teórica, assista a aula teórica, na aula teórica tem alguns bizus, algumas dicas, assista em velocidade mais rápido aí, porque se cair é uma questão que faz a diferença. Então, a gente tem que pensar nisso daí, beleza? Então, show de bola, tudo certinho? Gostaram? Vamos finalizar aqui nosso sextou, né? Hoje já sextou. Top, beleza, sextou, tudo ok. Valeu, galera, muito obrigado aí ficar até esse horário aqui. Desejo aí um forte abraço a todos, bons estudos, vamos junto aí nessa reta final. Valeu, forte abraço aí para todo mundo.